Aleluia, se os rios podem bater palmas para exaltar o Senhor, nós também. Oh, glória a Deus, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Bendito o seu nome para todo sempre. Aleluia, glória a Deus, glória, aleluia, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Tome assento, amado, amada, continue nessa atitude de louvor, de adoração, de exaltação ao Senhor. Porque Ele está aqui, Deus vivo está aqui. Ele é um Deus onipresente. Só por isso já estaria aqui, mas Ele está aqui presente de uma maneira especial, porque a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia! Glória a Deus. Vamos agora meditar na palavra de Deus, com uma palavra sobre o tema O Espírito Santo e você. O Espírito Santo e você. Diga, o Espírito Santo e eu. Glória a Deus. Será uma mensagem totalmente baseada na Epístola aos Romanos, o livro que estamos seguindo o roteiro de leitura que é distribuído com a igreja no final do ano anterior, do ano passado, foi distribuído. Vamos começar a ler agora na quarta-feira. Quarta-feira começaremos a ler o livro aos Romanos e vamos estar lendo esse livro até a terça-feira da outra semana. Um livro riquíssimo, profundíssimo, cheio de revelações de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Preguei no domingo antepassado aqui, falei que o nosso Deus, Ele é um só. Mas há três pessoas divinas, se lembram? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três pessoas, mas um só Deus. Aleluia! E é muito importante que nós estejamos muito conscientes da nossa relação com o Espírito Santo. É algo real, é algo intenso em nossa vida. E o livro dos Romanos trata disso, conforme nós vamos ver, de maneira muito direta, muito objetiva e abençoadora. Em primeiro lugar, para entender essa questão do nosso relacionamento com o Espírito Santo, é preciso refletir sobre o nosso relacionamento com Jesus. Porque o nosso relacionamento com o Espírito Santo depende do nosso relacionamento com Jesus. No capítulo 8, versículo 9, deste livro aos Romanos, Paulo diz, você pode conferir, taxativamente, categoricamente, objetivamente, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Dele quem? De Cristo, não é? Então, se nós pertencemos a Jesus, nós temos o Espírito Santo em nós. Mas, pastor, eu ainda não falo em línguas, eu nunca fui batizado com o Espírito Santo. Não é disso que nós estamos tratando aqui. Estamos tratando da presença do Espírito de Deus, da habitação do Espírito de Deus em nós. Quem é de Jesus tem o Espírito Santo. Diga isso. Tem o Espírito Santo. Aleluia. Quem não é de Jesus, diz o versículo 15, vive na escravidão. Versículo 15 deste mesmo capítulo 8 diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estáis em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Se temos o Espírito de Deus, temos o Espírito de adoção, somos então filhos de Deus, clamamos pela ação do Espírito de Deus em nós, Abba, Pai, ou Paizinho, Pai querido, Papaizinho. Mas o oposto disso é ter o espírito de escravidão. É triste, não é? A situação de quem não tem Jesus, portanto não tem o Espírito Santo, vive na escravidão. O versículo 14 deste mesmo capítulo 8 diz que
aqueles que são de Cristo têm o Espírito Santo e são guiados pelo Espírito Santo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Consegue repetir? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Quantos aqui são guiados pelo Espírito de Deus? Aleluia. Eu gosto de dizer isso. Eu não sou guiado pela posição dos astros no céu. Isso não existe. Eu não sou guiado pelo que determinariam as linhas de minha mão. Eu não sou guiado pela uma numerologia associada às letras do meu nome. Eu não sou guiado por nada disso. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. E se você também é, repita isso. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Aleluia. Guiado pelo Espírito de Deus. Eu estou aqui guiado pelo Espírito de Deus. Você também. Então diga, eu estou aqui guiado pelo Espírito de Deus. Talvez o caminho tenha sido longo para você, como foi para mim. Quando a gente faz uma retrospectiva na vida, não é? Uma longa jornada. Se fizermos uma retrospectiva do dia de hoje, talvez também você tenha tido, não é, muitos obstáculos para chegar aqui, mas o Espírito de Deus trouxe você aqui, porque você é guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia! Mas quem não é de Cristo vive no pecado. Entregue a si mesmo. Quem não é guiado pelo Espírito Santo está entregue a si próprio. Há um texto de Romanos que todo cristão deve saber de memória, capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não existe exceção, aqui está dito todos, né? Então, destituído da glória de Deus. E enquanto não ocorre a conversão a Cristo, a pessoa está entregue a si mesma. É uma situação muito triste. O capítulo 1 deste livro, a partir do versículo 16, mostra um quadro tristíssimo, que reflete bem a sociedade em que vivemos hoje. Diz assim, versículo 18, a partir do versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Diga, a ira de Deus. Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, está falando de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo está dizendo, pelo Espírito Santo, que o mundo está cheio de revelações deste Deus. As pessoas só não veem Deus se não quiserem. As pessoas só não percebem a grandeza, a genialidade, o poder, a bondade deste Deus se realmente fecharem o seu coração para Ele. Mas é o que infelizmente tem acontecido muito. O versículo 21 diz, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E isso é tão comum, não é? As pessoas tentando reduzir Deus à figura de um animal, de algum ser humano até, ou coisa assim. Deplorável. Versículo 24 diz, pelo que também Deus os entregou, e aqui é o ponto, não é? Deus os entregou as concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador,
que é bendito eternamente. Diga amém. Pelo que Deus os abandonou. É a segunda vez que aparece essa expressão, Deus os abandonou. No versículo 24 diz, Deus os entregou às concupiscências. Versículo 26 diz, Deus os abandonou às paixões infames, pois até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Homossexualismo é próprio de uma sociedade entregue a si mesma, de uma sociedade sem Deus. E este texto, escrito há quase 2000 anos atrás, já registra que no meio da sociedade romana, especialmente, havia lesbianismo, havia homossexualismo, e isto, diz o apóstolo, né, corresponde à torpeza, corresponde a uma situação deplorável. Versículo 28, e como eles não se importaram, se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Esta é a situação de quem não pertence a Jesus. Não tem o Espírito Santo, portanto não são guiados por Ele, mas estão entregues às suas paixões. E o resultado é o que nós estamos vendo aí, não é? E há pessoas que dizem, não, mas eu não sou nada disso, aí eu sou até religioso. Eu frequento uma igreja, eu frequento um templo, eu pratico boas obras. Talvez a situação seja mais complicada ainda, não é? Paulo, que foi outrora um grande religioso, que foi um fariseu, não é? A seita mais zelosa do povo judeu, e se converteu, ele alerta para o perigo das pessoas confiarem em sua própria justiça. E ele fala várias vezes deste tema, não é? Por exemplo, no capítulo 2, verso 17, ele diz, eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Há muitas pessoas se dizendo religiosas que estão desonrando a Deus, porque a religiosidade não resolve o problema de ninguém, porque se resolvesse não precisaria Jesus ir à cruz por nós. No capítulo 3, versículo 26, Paulo ainda falando, não é, aos judeus sobre a justiça que o homem às vezes procura estabelecer pela sua própria religiosidade, diz, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É um perigo confiar na nossa própria justiça. É uma loucura o homem pensar que por fazer isto ou aquilo em benefício de alguém, que o faz mais justo diante de Deus. Pois, como nós dissemos, e citando capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas, queridos, quem é de Cristo
tem o testemunho de que é filho de Deus. Não se afirma em suas obras. Pratica boas obras, não para ser salvo, mas porque é salvo. Pratica boas obras como expressão do seu bom relacionamento com Deus. Mas a gente sabe que, independentemente disto, nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16 diz, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Consegue repetir Romanos 8,16? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Oh, maravilha! Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nossos pecados foram lavados. Nós celebramos isso nas canções que cantamos. E o Espírito de Deus veio morar dentro de nós. E há uma interação direta do Espírito de Deus com o nosso espírito, uma coisa lá dentro de nós. Aleluia! Que coisa linda, que coisa preciosa. O Espírito de Deus falando com o nosso espírito. O Espírito de Deus reavivando o nosso espírito. O Espírito de Deus testificando com o nosso espírito. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, Paulo vai falar de que pode ser que alguém até intente acusação contra nós, mas nós estamos seguros, como o próprio Paulo, disse a Timóteo depois, eu sei em quem tenho crido, aleluia, glória a Deus, testemunho do Espírito de Deus, de que nós somos filhos de Deus. Eu não sou filho de Deus porque sou filho de pastor. Eu não sou filho de Deus porque eu sou membro da Assembleia de Deus. Eu não sou filho de Deus porque sou pastor da Assembleia de Deus. Eu não sou filho de Deus porque sou presidente de uma convenção. Eu sou filho de Deus porque o Espírito de Deus testifica aqui dentro que eu sou filho de Deus. Aleluia. Por favor, abra o ouvido do Espírito, do seu Espírito, para ouvir esse testemunho. Porque você precisa disso, como eu preciso disso. Porque há tanta confusão hoje em dia. Há tantas vozes querendo nos desviar do foco. Mas é sempre bom saber que somos encorajados pelo Espírito Santo. Você é filho de Deus. Você pertence ao Senhor. Amém? Nessa história toda, nós temos que levar em conta o fator amor de Deus. O fator amor de Deus. Diga isso. Amor de Deus. No capítulo 5, versículo 8, Paulo diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Sim, queridos, somos melhores que ninguém não. Nós, entregues a nós mesmos, fazemos as mesmas coisas que os outros lá fora fazem. Mas o Senhor nos tirou de lá, não é? Porque Ele nos amou. Ele nos amou. Glória a Deus. 5:8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Consegue repetir? Mas Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele me amou antes que eu o amasse. Ele amou você antes que você o amasse. E provou esse amor, pagando um altíssimo preço, lá na cruz onde Jesus morreu por nós. Há um hino na harpa cristã que celebra isso, não é? Diz assim: o bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me,
caído triste viu as chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia! Ele amou e provou que amou e que ama, não é? E quando nós nos rendemos a esse amor e recebemos o Espírito Santo, esse Espírito maravilhoso passou a derramar seu amor em nosso coração. Imagina isso, não é? Você foi tocado pelo amor de Deus. Você se quebrantou diante desse amor, você se rendeu a esse amor. Você disse: eu preciso, Senhor, da tua salvação. E Ele então ministrou a você, como ministrou a mim, o poder do sangue derramado na cruz e nos purificou dos nossos pecados. E aí o Espírito Santo veio morar dentro de nós. E esse Espírito é uma fonte de amor. Diga, o Espírito Santo é uma fonte de amor. Está escrito no capítulo 5, não é? E no versículo 8, versículo 5, Romanos 5:5, diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aquele amor que estava no coração de Deus lá no céu foi transportado para dentro do meu coração. Aquele amor lá do coração do Deus que é amor, aquele amor perfeito, aquele amor eterno, aquele amor glorioso, foi transportado para dentro do seu coraçãozinho aí, derramado. Ele não foi derramado, ele está derramado. O amor de Deus está derramado pelo Espírito Santo. Diga, amor derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Oh, meu Deus, que maravilha. Agora, queridos, é uma ilusão pensar que a vida cristã não tem suas dificuldades. Eu tive uma professora norte-americana que dizia: a vida cristã ela não é difícil. A vida cristã é impossível. O que quer dizer o seguinte: a vida cristã é um milagre. Diga, a vida cristã é um milagre. Diga, a minha vida com Deus é um milagre. Sabem, queridos, temos conflitos que começam dentro de nós mesmos. O apóstolo Paulo é apóstolo, é um tremendo pregador. É um homem que Deus usa para fazer muitos milagres. É um homem que Deus usa para escrever coisas muito profundas. Mas ele diz no capítulo 7 que há um conflito dentro dele. É uma luta interna. Diz versículo 15 do capítulo 7, porque o que faço não aprovo. Você já aconteceu isso com você? Você saber que está fazendo uma coisa errada e fazer? Pois é. Acontecia isso com o apóstolo Paulo. O que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço. Já também aconteceu de você querer fazer uma coisa que sabe que Deus quer que você faça e não faz? Pois é, ele está dizendo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, querido. Uma coisa que eu aprendi é a seguinte: carne não se converte. Isso está escrito aqui no capítulo 8, não é? Versículo 6, a inclinação da carne é morte. Versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A natureza humana é rebelde mesmo.
E ele está dizendo, na minha carne não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha o grito de angústia, no versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sim, queridos, temos conflitos, lutamos contra as nossas próprias fraquezas. É uma batalha constante, não é? Alguém, quando a fase da vida não está boa, a gente tem que matar um leão por dia, não é? E cada um de nós tem que matar um leão por dia. O meu leão se chama Sóstenes Apolo da Silva. É um leão bravo, viu? Difícil. Mas, com a graça de Deus, não é? A gente vence. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas e até a hora conosco. Esse é o consolo. Eu não estou só nessa luta contra mim mesmo. Tem alguém que me ajuda. E esse alguém é o Espírito Santo. No capítulo 8, versículo 26, Paulo diz, o Espírito Santo diz através de Paulo, texto que eu gosto tanto dele. E da mesma maneira também o Espírito com letra maiúscula, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode imaginar o Espírito Santo gemendo? Pode imaginar, e ele está fazendo isso, porque ele sabe que eu preciso de ajuda, ele sabe que a luta às vezes é muito grande, ele sabe que se não houver um socorro do céu eu estou perdido, e ele ora comigo, e muitas vezes eu não sei nem como orar, mas ele ora comigo. Querido, quer ajuda? Ore. Mesmo que não tenha vontade de orar. Eu gosto de dizer que quando a gente menos tem vontade de orar, é quando a gente mais precisa de orar. Está sem vontade de orar? Então vai orar. E pode ir sem graça mesmo. Pode ir sem um pingo de vontade, morrendo de sono. Pode ir, porque quando você começar a orar, o Espírito Santo vai lhe ajudar. O Espírito ajuda quem ora. Diga isso, diga. E você começa a orar, vai ali meio sem graça, meio sem saber o que dizer, e o Espírito Santo começa a gemer. Talvez você não ouça, mas lá no céu esse gemido é ouvido. E o Espírito Santo te ajuda nas tuas fraquezas, nas minhas fraquezas. E é isso que nos sustenta, dia após dia. Dia após dia. Eu uma vez assisti uma reunião do AA, Alcoólicos Anônimos, uma associação muito interessante, tem ajudado muita gente. E lá nos Alcoólicos Anônimos, eles têm uma série de princípios, e um deles é nunca dizer que ele está liberto, que ele era alcoólatra. O alcoólatra lá que frequenta o AA nunca diz que ele era alcoólatra, ele diz que ele é um alcoólico em tratamento. E ele diz, eu hoje estou tendo mais um dia de abstinência. Então é um dia de abstinência após o outro a ser celebrado. E a vida cristã é assim, é um dia de vitória após o outro a ser celebrado. E essa vitória nos é dada, garantida, sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Se não há quem cure o teu viver aflito, se não há quem ouça os rogos teus, vá em oração direto ao infinito, busque o Santo Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem interceder por nós. Espírito
Espírito de Deus, teu povo quer ouvir tua voz. Assim como Davi, um dia no passado, derrubou um grande filisteu, nós vamos lutar e juntos venceremos pelo Santo Espírito de Deus. Ore, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem por nós. Espírito de Deus, Espírito de Deus, teu povo quer ouvir tua voz. Aleluia! Oh, queridos irmãos, quanta gente falando com a nossa bendita Irmã Maria, não é? Chamando-a de Mãe de Deus, dizendo, rogai por nós agora e na hora da nossa morte, amém. Meu irmão, não faça isso, porque ela não é onipresente, mas o Espírito de Deus é Deus e onipresente. Você pode pedir ajuda dele, agora e todos os momentos. Mesmo quando você não souber dizer nada, ele vai interceder junto a você. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Queridos, temos conflitos interiores, fraquezas aqui, e temos pressões externas. Temos, queridos, não adianta dizer o contrário. Quando algum pregador disser que o dia que você receber Jesus você não vai ter mais problema, pode chamar o PROCON. É propaganda enganosa. Temos dificuldade sim, temos lutas sim. Paulo faz referência no capítulo 8, versículo 18, às aflições do tempo presente. Aflições deste tempo presente. Aflições deste tempo presente. Você conhece? Alguém aqui já experimentou aflições? Deixa eu ver. Estamos sujeitos a elas, e Paulo diz, não é, as aflições do tempo presente. Paulo menciona uma série de fatores que podem conspirar contra nós, não é? Nesse capítulo 8 mesmo, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Olha o amor de Cristo aí. Olha o amor derramado pelo Espírito Santo em nós aí. Quem é que nos vai separar desse amor? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quando ele menciona essas coisas, é porque nós estamos suscetíveis a elas. Ele próprio passou por todas estas situações, segundo o depoimento dele em outras epístolas. Não é? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ele acabou sendo até martirizado, não é? Mas o amor está aqui derramado pelo Espírito Santo. O amor está aí derramado pelo Espírito Santo. E nada nos separará deste amor. Diz Paulo assim, ainda no versículo 36, diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. E o versículo 37, sua Bíblia está aberta aí, em Romanos 8, 37, vamos ler juntos? Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Outra vez, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou.
Que coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Nós somos mais do que vencedores. Não por outra razão, senão pelo amor de Deus que está em nós. Versículo 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, o amor que o Espírito Santo derrama em nossos corações é que nos garante vitória diante de todas estas coisas. E assim, queridos, vamos indo de vitória em vitória, não é? Até o dia final, até a vitória completa. Eu acho lindo o que Paulo diz no versículo 20 do último capítulo dessa epístola, olha só. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. De novo, e o Deus de paz esmagará, é esmagar, igual se esmaga uma barata, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, de vitória em vitória até a vitória final. Diga isso. Aleluia, oh glória ao Senhor, aleluia. Tudo isto é resultado de uma coisa chamada amor de Deus. Amor de Deus. Esse amor, queridos, opera em nós, afetando todos os nossos relacionamentos, não é? Digo, o amor de Deus em meu coração afeta todos os meus relacionamentos. No capítulo 12, versículo 9, Paulo diz, o amor seja não fingido. Então, é um amor verdadeiro. Hoje há um certo amor cantado em verso e prosa por aí, que é falso, que é ilusão, que na verdade é o oposto do amor. Mas o amor que Deus opera no meu coração e no seu coração, pelo Espírito Santo, é um amor verdadeiro, não é fingido. Amém? Esse amor norteia toda a nossa maneira de viver. O amor afeta toda a minha vida. Diga isto. Aleluia. Diz o versículo 8 do capítulo 13, Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Queridos, amar é uma dívida que a gente nunca quita. É a única dívida que a Bíblia nos permite manter, sustentar. O amor que nós devemos ter uns para com os outros. Eu devo amar você. Você deve me amar a mim. Nós devemos amar a todas as pessoas. Não é? Versículo 9, com efeito não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É o amor que nos leva a não prejudicar o nosso semelhante. Porque nós os amamos, nós não queremos prejudicá-los em nada. Às vezes eles estão errados, mas a gente ama, não é? Diz, ele faz isso porque ele não conhece a palavra de Deus como eu conheço. Ele faz isso porque ele não tem a paz de Deus que eu tenho. Ele faz isso porque ainda está sob o controle do diabo. Mas Deus o ama e eu o amo também. Não é? Versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, esse amor nos faz a nos relacionar bem com todas as pessoas. Nos faz a ter uma atitude positiva para com o nosso próximo. Olha que coisa linda, o capítulo 12 de Romanos, que nós já começamos a ler, não é? Ele diz, a partir do versículo 10, eu citei o 9, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ele diz no versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. É uma redundância,
não é? Amar cordialmente. Cordialmente quer dizer do coração, não é? Vem de córdia, coração, não é? Da mesma palavra vem cardíaco, não é? E essas coisas. Amai-vos com o coração, uns aos outros com amor. Amar com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ninguém deve viver se matando, né, para se projetar, como alguns dizem, né, pisa até na mãe, não é, para poder levar vantagem. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Diga graças a Deus. Sede pacientes na tribulação, diga amém. Perseverai na oração. Tudo isso, amados, decorre do amor. Começou com amor, lá no versículo 9. O amor seja não fingido. Comunicai com os santos das suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Consegue? Sem o Espírito Santo não, mas com o Espírito Santo sim. Consegue? Sem o Espírito Santo não, com o Espírito Santo sim. Não é? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tudo é consequência do amor, da ação do Espírito de Deus em nós. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amém, amados? Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus em nós, fazendo diferença. Diga, o Espírito de Deus em mim faz toda a diferença. O Espírito de Deus em nós, né? O amor de Deus em nós nos faz buscar uma renovação constante e nos faz ter a visão do corpo de Cristo. Capítulo 12 começa assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha o amor de Deus aí. Pelo amor de Deus. Não é simplesmente evocando o amor de Deus, mas nos arremetendo para o amor de Deus, no sentido de que, com a força deste amor, nós apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o quê? Qual seja? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diz assim o versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparta, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Tudo consequência do amor de Deus em nós, que é ministrado pelo Espírito Santo. Queridos, para terminar, o Espírito de Deus em nós nos leva a realizar a vontade de Deus. Está aqui, não é? Para que experimentar aqui de maneira prática a vontade de Deus. Você sabe, esse livro aos Romanos foi escrito por causa do propósito de Paulo de visitar os irmãos em Roma. Roma era a capital do império. E Paulo poderia pregar o evangelho lá por tudo quanto é canto e deixar os romanos para lá, mas ele queria ir lá para comunicar a bênção de Deus a eles. Ele diz, versículo 8 do capítulo 1, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então, Paulo, essa carta existe
por causa do amor de Deus no coração de Paulo para com a obra de Deus em todo o mundo, incluindo Roma, que era a capital do império. E ele diz, no versículo 16 deste capítulo, também um texto bem conhecido nosso, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Este evangelho nos leva a preocuparmos-nos com todo tipo de gente. O amor de Deus nos leva a estar predispostos a ir aonde o Espírito Santo de Deus nos levar. No capítulo 10, é um texto bem conhecido nosso, Paulo diz, no versículo 12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E aqui eu abro um parênteses para dizer do interesse que Paulo tem pelos judeus, e ele dedica uma boa parte dessa epístola a falar sobre eles. E nós precisamos nos preocupar com a evangelização dos judeus. Nós temos que amar a todos os povos, inclusive os judeus. Diga, eu tenho que amar a todos os povos, inclusive os judeus. Por falar nisso, domingo, terça-feira que vem, vai haver um pastor judeu aqui ministrando a palavra de Deus para nós. É um tempo difícil esse tempo que nós estamos vivendo ainda, estou no parênteses, não é? Porque o mundo todo está se mobilizando para esmagar aquele povo. E a situação está apertando cada vez mais. E nós estamos muito preocupados com o posicionamento que a diplomacia brasileira pode tomar em relação a isso. E nós precisamos orar por aquele povo. Salmo 122 diz, orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Amém? Então, essa epístola deixa bem claro isso. Capítulo 10, Paulo fala dos judeus. Capítulo 11, Paulo fala dos judeus. Não é? Lá nos primeiros capítulos falou dos judeus. E ele se preocupa com a salvação deste povo, porque ele se preocupa com a salvação de todos. Então, fechando o parênteses e continuando, não é? Diz o versículo 13 do capítulo 10, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Essa epístola existe por causa da solicitude de Paulo pela evangelização de todos os povos, começando incluindo a grande capital, a grande metrópole, Roma. E ele diz, eu estou terminando, lá no capítulo 5, no capítulo 15, verso 28. Assim que, concluindo isto, e havendo-lhes consignado esse fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Olha só, Paulo ainda não foi a Roma, ele está escrevendo a crentes, muitos deles ele conhecia, e ele os menciona no capítulo 16, mas ele nunca havia ido a Roma, e ele quer ir a Roma, mas ele quer ir além de Roma. Ele está preocupado com a Itália, mas ele quer ir até a Espanha. Sabe por quê? Porque a Espanha, naquela época, incluindo Portugal de hoje, era o fim do mundo para eles. E ele queria ir até o fim do mundo, né? E ele diz, versículo 30, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito com letra maiúscula, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ó Espírito de Deus, nos enche deste amor. Um amor que nos faça querer o bem de todas as nações do mundo e não apenas do nosso país. Um amor que nos faça estar dispostos a pagar o preço que for necessário para que as pessoas em qualquer cultura, em qualquer distância, possam conhecer este amor maravilhoso que fez com que Deus entregasse seu Filho por nós. Ó Espírito Santo, faz-nos mais sensíveis à Tua voz, faz-nos mais submissos à Tua vontade e usa-nos conforme o Teu querer, como indivíduos, como famílias e como igrejas. Diga amém. Amém. Glória a Deus.